E para a palavra de hoje, algo muito legal que a gente vai começar é que nós estamos há 6 semanas do nosso Legacy Camp. E como nós estamos há 6 semanas do nosso Legacy Camp, a gente decidiu fazer uma coisa. A partir de hoje vai ter uma série que ela vai acabar antes do acampamento. Um culto antes do acampamento, essa série vai acabar. E nós cremos que o Senhor no nosso acampamento vai derramar fogo sobre nós. Nós cremos que o Espírito Santo será derramado sobre o nosso acampamento. Então, nós pensamos, qual série que pode ser? Nós oramos e a série escolhida é Antes do Fogo. Então, a partir de hoje serão, acredito que 5 ou 6 mensagens até o acampamento sobre o tema Antes do Fogo. E a palavra de hoje é: antes do fogo vem a entrega. Você pode glorificar Jesus? Antes do fogo vem a entrega. E eu preciso que você fique aqui comigo, porque essa palavra que eu vou liberar hoje, ela está fresca. O Senhor me passou ela hoje durante a tarde, então eu preciso que você ouça o que Jesus tem para falar para você. Durante a entrega que nós temos com Jesus, durante a nossa vida de entrega com Jesus, existem 2 tipos de entrega. O primeiro tipo de entrega é a entrega por obediência. Luiz, o que é a entrega por obediência? É quando Jesus te pede algo. É quando quando Deus pediu para Abraão e falou: Abraão, eu preciso que você sacrifique o seu filho Isaque. E Abraão entregou o seu filho em um ato de obediência. Foi uma entrega a partir de um pedido de Deus. Ou, por exemplo, quando você dizima aqui no Legacy, isso é um mandamento do Senhor. Então, o Senhor, Ele coloca um mandamento e você está obedecendo sobre isso. Você está entregando os seus recursos porque o Senhor colocou um mandamento sobre você. Ou talvez algum dia o Senhor falou: larga essa mesa, larga esse relacionamento, sai de perto desses amigos. E o que você fez foi uma entrega a partir de uma obediência. E essa entrega, ela é incrível e ela precisa ser seguida. Mas todo cristão que ele chega em uma fase de maturidade, ele entende que essa entrega, ela é inegociável, que essa entrega, ela precisa ser feita, que não existe opção de viver com Jesus sem entregar aquilo que Ele nos pede. Mas existe o segundo tipo de entrega, e essa é a entrega que eu quero falar com vocês hoje. É a entrega que não vem por um pedido de Deus, mas é uma entrega que sai ativa de nós por temor e obediência a quem Ele é. Luigi, como assim? Eu vou te explicar. Então, se a primeira entrega, ela é Deus nos pede algo e a gente entrega, o segundo tipo de entrega, que vai fazer com que a gente chegue mais perto do fogo de Deus, é a entrega que sai do nosso coração e decide entregar para Deus sem que Ele tenha nos pedido. É algo que arde no nosso coração e a gente fala: eu preciso entregar isso para Deus, eu preciso me posicionar, eu preciso fazer algo, mas Deus ainda não pediu. Você está fazendo porque você ama e você teme a Deus. Existe uma grande diferença entre as duas entregas. Uma é a partir de um pedido, a outra é a partir de algo que nasce dentro de você e que você decide fazer para agradar a Deus. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia para que a gente pudesse começar a palavra de hoje. No livro de João, no capítulo 6, se você não tem a sua Bíblia, fica aqui comigo que a gente vai ler junto. João capítulo 6, versículos 5 ao 14. Se puder colocar aqui, João capítulo 6, do versículo 5 ao 14. Diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? E ele fez essa pergunta apenas para pô-lo em prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço? E outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um menino com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? E disse Jesus: mandem o povo assentar-se, porque havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens, e quando você considera mulheres e crianças, eram cerca de mais de 15.000 pessoas. Então Jesus tomou o pão, deu graça, repartiu entre os que estavam sendo assentados, e tanto quanto queriam, eles comeram pão e peixe. E depois que todos receberam o suficiente para comer, ele disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram, encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães que tinham sobrado.
E depois de ver o sinal que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Luigi, qual que é o primeiro tipo de entrega? O primeiro tipo de entrega é aquela entrega que nós entregamos porque nós confiamos. E aqui nessa história nós temos que entender o contexto. Tinham mais de 15 mil homens, e eles precisavam dar algo para o povo para comer. Eu falei sobre isso, acho que há 2 semanas atrás, quando eu dei a palavra de dízimo aqui, eu falei bem rápido sobre o início dessa palavra. E naquela circunstância, onde tinham 15 mil homens, e eles não tinham o que dar para comer, eles não tinham o que dar para beber, foi necessário que uma criança se posicionasse, se levantasse e falasse: eu tenho algo para você, Pai. Eu tenho algo para você, Jesus. Eu tenho algo que talvez seja pouco, mas nas suas mãos eu sei que algo pode acontecer. Eu tenho algo que talvez nas minhas mãos não vai ter efeito algum, talvez nem mesmo me alimentar direito, mas quando eu te entrego, eu sei que algo pode acontecer. E quando a gente olha para a situação, sabe o que eu comecei a pensar? Que existiam 15 mil homens. Então quantos desses homens tinham comida e esconderam? Quantos desses homens tinham pão e peixe, mas colocaram debaixo dos seus vestidos? Mas colocaram escondido nas suas bolsas? E decidiram não multiplicar, e decidiram não dividir, e decidiram não falar: calma, aqui tem algo que eu posso ajudar. Não, as pessoas esconderam. As pessoas, elas falaram: não, eu não posso entregar, porque é pouca coisa que eu tenho. Se eu entregar essa pouca coisa que eu tenho, eu não vou ter mais nada. Se eu entregar essa pouca coisa que eu tenho para Jesus, Jesus não vai poder fazer nada. Mas é por isso que a Bíblia diz que quem herdará o reino dos céus são as crianças, porque aqueles que têm coração como de criança entregam sem fazer conta. Aqueles que têm o coração como de criança entregam porque confiam, entregam porque falam: eu sei que isso na mão do meu Pai é melhor do que na minha, eu sei que isso na mão daquele que criou os céus e terra é melhor do que na minha, eu sei que eu posso confiar em Jesus, porque se ficar na minha mão não vai acontecer nada, vai ser comida para mim e acabou, mas se eu entregar para Ele, algo pode acontecer. E um pensamento que talvez muitos deles tiveram nesse dia é: aquilo que eu tenho não é suficiente para a multidão, aquilo que eu tenho não é suficiente para Jesus, então eu não vou entregar. E isso é curioso, porque é algo muito parecido com aquilo que nós pensamos. Talvez existem dons dentro de você, existem talentos dentro de você, existem coisas que o Senhor te entregou, e você não coloca nas mãos dele porque você acha que é pouco. E você não coloca nas mãos dele porque você acha que aquilo que você vai dar não vai ser possível multiplicar. Existem coisas que talvez você está escondendo debaixo da tua cadeira, dons, talentos, coisas que algum dia foi entregue para você, ou até mesmo coisas que o Senhor já te pediu para sair, relacionamentos, amizades, mas você fala: não, eu não vou entregar isso porque isso não vai fazer a diferença. Não, eu não vou entregar isso porque se eu entregar nada vai mudar. Mas a verdade é que em meio de homens, de velhos, de pessoas que tinham maturidade, uma criança entendeu o que tinha que ser feito. Uma criança se levantou e falou: Pai, o que eu tenho talvez é pouco, mas na tua mão vai multiplicar. Pai, o que eu tenho talvez é pouco, mas na tua mão eu sei que algo pode acontecer. Então eu vim aqui para começar a te falar nesse primeiro ponto de entrega, que aquilo que você tem não é pouco, que aquilo que você tem não é que não tenha valor. Isso talvez foi um dia, uma mentira do inferno sobre a tua vida. Eu vim aqui para te falar que aquilo que você tem, se você colocar nas mãos daquele que te criou, Ele vai multiplicar, Ele vai crescer, Ele vai expandir, Ele vai te dar voz, Ele vai te dar autoridade, Ele vai te dar influência, Ele vai fazer algo com aquilo que você tem. Mas existem muitos de nós que estamos agindo como aqueles adultos. Existem muitos de nós aqui que no momento de nos posicionarmos para entregarmos uma adoração, a gente fala: não, deixa o resto da igreja adorar porque já está todo mundo entregando, eu não preciso fazer isso. Não, deixa os outros levantarem a mão e cantarem e gritarem o mais alto que eles podem, porque eu não preciso, todo mundo já está fazendo. Ou não, eu não preciso fazer isso porque talvez eu sou um pecador, eu estou encontrando Jesus agora, então a adoração que eu tenho para dar para Ele não vale de nada. A adoração que eu tenho para dar para Ele são como 5 pães e 2 peixinhos, que nada pode acontecer. Mas a verdade é que se um dia essa adoração que está guardada dentro de você, essa entrega que está guardada dentro de você, esse dom que Deus colocou na sua vida, aquilo que Ele entregou para você, se você confiar, se você entregar, assim como a criança fez, Deus vai multiplicar, Deus vai expandir, Deus vai colocar sobre os lugares. E essa palavra é sobre antes
do fogo existe a entrega. Só vai viver com Deus um fogo sobrenatural aqueles que entendem que o que tem não é seu, mas é de Deus. Aqueles que entendem que o que tem não é seu, mas é daquele que te criou. E de verdade eu fico pensando, imagina, pensa no nosso auditório para 15, 20 mil pessoas. Era assim que estava o povo nesse dia. Ninguém se levantou para falar, eu tenho comida. Aí imagina, a gente está lá no culto e a gente não tem o que comer, e do nada o Miguel, filho do Lucão, ele fala, eu tenho, Jesus, eu tenho algo para te entregar. Enquanto todos os adultos que se diziam maduros guardavam algo, aquele que tem um coração como de uma criança entregou tudo o que tinha. Então nessa noite eu quero te convidar a ter o coração como de uma criança. Aquilo que você tem não é pouco, aquilo que Deus te entregou não é pouco, o talento que você tem, o dom que você tem, aquilo que você vive não é pouco. Nas mãos de Jesus, isso vai se multiplicar. Eu lembro quando eu comecei a minha caminhada com Jesus e eu entreguei minha vida para Ele, e eu lembro que isso era uma mentira que Satanás tinha dentro de mim, e que na época eu tinha uma discipuladora e eu falei para ela, não tem porque eu entregar talvez um talento que eu tenho desde cedo, que é conseguir falar bem em público, ou conseguir falar com as pessoas bem e interagir, e talvez liderar, porque eu sou um pecador, porque não vai ter nada. E eu lembro quando eu tinha talvez 2 semanas de convertido, e ela falou para mim, entrega nas mãos do Senhor tudo que você tem, não importa se bom ou ruim, o que é ruim Ele tira, o que é bom Ele multiplica. E eu lembro que a partir daquele dia eu falei, então tá bom, e eu fui pro meu quarto, eu fiz uma oração, e eu falei, Jesus, eu nem sabia orar, para ser sincero, eu falei, o que eu tenho é teu, bom ou ruim. Talvez eu tenha falado muito mal, mas o meu coração estava entregue naquela oração. E a partir daquele dia eu comecei a ver Jesus, Ele expandindo a minha voz, Jesus me limpando daquilo que eu tinha entregado para Ele, Jesus me limpando de todos os vícios, Jesus me limpando da pornografia, Jesus me limpando de coisas que não eram santas, de coisas que não eram puras, e Jesus me fez um filho dEle, mas somente depois da entrega de tudo que eu tinha, de bom ou ruim. E a verdade é que esse menino, ele não sabia se o pão ou o peixe iam dar para todo mundo. Ele não sabia o que Jesus ia fazer, mas ele sabia que nas mãos de Jesus algo ia acontecer. E algo que eu acho lindo é que, olha isso aqui, no final dessa história, diz o seguinte: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deve vir ao mundo. O povo precisou ver o que Jesus faria para falar que ele era profeta. O menino, de saber quem Jesus era, entregou tudo que tinha. O povo precisou ver o milagre para falar, agora eu confio nele. O menino não precisou ver nada que Jesus ia fazer, somente de ouvir Jesus falar já confiou. A pergunta que eu tenho para você é, quem você tem sido? Você tem esperado ver um milagre para poder se mover, ou você se move antes do milagre acontecer? Porque aquele milagre só aconteceu porque o menino se posicionou. Agora, todos aqueles que estavam lá somente olhando, eles viram o milagre, mas eles não foram a fonte do milagre. E eu estou aqui para te falar que você vai ser a fonte de milagre na tua casa. Você vai ser a fonte de milagre na tua escola. Você vai ser a fonte de milagre na tua faculdade. Você vai ser a fonte de milagre aonde você estiver. Se você se posicionar, se você falar, Jesus, está aqui tudo que eu tenho. Jesus, está aqui os meus pães. Jesus, está aqui o meu peixe. Eu te entrego. Você será uma fonte de milagre. A partir de você, coisas irão se multiplicar e alcançar milhares e milhares e milhares de pessoas. Mas para isso é preciso um entendimento de quem Jesus é e não daquilo que Ele faz. E o segundo ponto de entrega, e a segunda coisa que eu quero falar para você é sobre a entrega porque nós valorizamos. E aí eu quero ir para outra história da Bíblia para que a gente possa entender isso. E é em Lucas no capítulo 7, no versículo 36 ao 49. Se você estiver com sua Bíblia, coloca aí, se não, coloca aqui pra gente. Essa história é incrível, presta atenção. Isso aqui foi no início do ministério de Jesus, tá?
Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. E ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou e o ungiu com perfume. E ao ver isso, o fariseu que havia o convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando o tipo de mulher que é, uma pecadora. Mas Jesus, sabendo aquilo que o fariseu pensou, respondeu a Simão e disse: tenho algo a lhe dizer. 2 homens deviam certo credor, e um lhe devia 500 e o outro 50, e nenhum dos dois tinha o que lhe pagar, e por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles ama mais o credor? E o Simão respondeu: suponho que aquele que perdoou a maior dívida, aquele que tinha 500 reais de dívida. E ele diz: você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e as enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com o beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquela a quem foi pouco perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a se perguntar: quem é este que até perdoa os pecados? Essa história tem tantas coisas que eu poderia falar, mas a principal delas, sobre entrega, é que Jesus, ele era seguido, ele era perseguido por todos aqueles que tinham algum tipo de doença, por todos aqueles que eram cegos, que eram surdos, aqueles que tinham dores, aqueles que precisavam que um amigo ressuscitasse. Jesus, ele era seguido e perseguido, e nós vemos centenas e centenas e centenas de vezes pessoas chegando a ele pedindo um milagre, pessoas chegando a Jesus e pedindo um milagre. E Jesus, durante todo o evangelho, praticamente 99% das pessoas iam atrás das mãos de Jesus. Mas essa mulher, ela chegou sem falar, sem pedir, sem desejar as mãos. A única coisa que ela queria era chorar nos pés de Jesus. Todo o povo ia atrás de um milagre, mas ela tinha uma entrega verdadeira dentro dela, e ela queria os pés de Jesus. Muitos de nós passamos nossas vidas perseguindo a mão de Jesus. O que Ele pode fazer na minha vida? O que Ele pode fazer na minha casa? O que Ele pode fazer na minha empresa? O que Ele pode fazer nas minhas finanças? O que Ele pode multiplicar? E quando a gente vai orar, a gente finge que Ele é um gênio da lâmpada e começa a falar: Pai, eu queria que acontecesse isso, eu queria que multiplicasse isso, eu queria que isso crescesse, eu queria que isso expandisse, eu queria que aquela pessoa parasse de dizer assim, eu queria me transformar nisso, eu queria aquilo. E Luigi, é errado a gente pedir as coisas para Deus? Não. Luigi, é errado a gente querer as mãos de Jesus? Não. Mas mais correto ou mais puro é buscar os pés de Jesus antes das mãos. É buscar quem Ele é do que o que Ele pode fazer. Essa mulher não estava interessada no que Jesus podia fazer. Ela não estava interessada no milagre que Jesus podia fazer. Ela não estava interessada se Jesus ia fazer ela crescer financeiramente, ou se Jesus ia mudar ela de casa, ou se Jesus ia fazer ela no trabalho crescer. A única coisa que a mulher fez na presença de Jesus foi se derramar aos pés dele. A única entrega que ela teve foi uma entrega genuína aos pés dele. A única entrega que ela teve foi falar: Pai, eu sou uma pecadora e tudo que eu preciso está no Senhor, então eu vou entregar tudo que eu tenho nos seus pés. E ela entregou a lágrima, ela entregou o óleo, ela beijou, ela enxugou com seus cabelos. Ela o amava por quem ele era e não pelo que ele fazia. Uma entrega verdadeira para Jesus é amar Jesus por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer na sua vida. É muito normal nós acharmos ou nós nos esquecermos de agradecer a Deus simplesmente pelo que Ele fez naquela cruz, simplesmente porque Ele entregou a vida por você,
simplesmente porque ele foi humilhado, cuspido, chicoteado, colocado numa cruz e pregos colocaram sobre as mãos dele, e tudo isso para que você pudesse se reconciliar com o Pai, e tudo isso para que você pudesse ser filho de novo. Mas a gente esquece de agradecer essa parte. Muitas vezes nós só nos lembramos de agradecer quando as mãos dele fazem algo por nós, quando a mão dele toca e um milagre acontece, quando a mão dele toca e algo multiplica. E isso vai continuar acontecendo, isso não vai parar de acontecer, porque é quem ele é. Onde ele chega as coisas crescem, onde ele chega o que estava doente é curado, onde ele chega aquilo que estava ruim fica bom. Mas qual que é a nossa atitude quando nós nos encontramos de frente da presença de Deus? Se Jesus chegasse aqui agora e ele parasse aqui, olhando para todos nós, será que a atitude de alguns seriam pedir antes de o adorá-lo? Ou seriam o adorá-lo antes de pedir? Essa mulher, ela mostra uma das maiores purezas que alguém fez nesse tempo. E sabe o que é mais lindo ainda? Jesus estava no início do seu ministério. Pouco se sabia de quem ele era, pouco se sabia dos milagres que ele tinha feito. Depois dos 3 anos, todo mundo já sabia: Jesus é aquele que faz milagres. Mas essa mulher não precisou ver um milagre, não precisou testemunhar, não precisou ver Jesus multiplicando ou fazendo algo. Ela simplesmente o adorou por quem ele era. Ela simplesmente entregou por quem ele era. Ela simplesmente se colocou em uma posição de falar: tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. As minhas lágrimas talvez não valem nada, mas é tua. O meu perfume talvez seja o mais barato, mas é teu. O meu beijo talvez seja de uma pecadora, mas é teu, Jesus. O que na tua vida você tem entregue, valendo muito ou pouco? Qual tem sido a sua posição quando Jesus chega na tua frente? Qual tem sido a sua posição quando você chega no teu secreto para orar? Será que você tem pedido e pedido ou pedido? Ou você tem tido tempo para simplesmente o adorar por quem ele é e não pelo que ele faz? Porque eu não sei você, mas eu amo Jesus por quem ele é. Eu amo Jesus pelo caráter dele, eu amo Jesus pela forma que ele ama, eu amo Jesus porque ele me perdoou, eu amo Jesus porque dele sai graça, eu amo Jesus porque dele sai vida, eu amo Jesus porque ele é o Filho de Deus, eu amo Jesus porque ele era um Deus que se fez homem para estar nesse lugar, e ele se entregou na cruz por mim e por você. Eu amo Jesus por quem ele é. Eu não preciso que ele faça algo para eu amar ou não, eu não preciso que ele faça algo para eu falar: Jesus, eu te adoro. Eu não preciso que ele faça algo para eu levantar as minhas mãos no culto. Eu simplesmente o adoro por quem ele é. Eu simplesmente o adoro porque o que ele fez salvou a minha vida. Porque se não fosse ele eu não estaria aqui. Porque se não fosse ele a minha casa não estaria de pé. Porque se não fosse ele nada faria sentido em quem eu sou, nada faria sentido no que tem na minha vida. Mas porque ele existe, mas porque ele me amou, mas porque ele me perdoou, mas porque ele estava quando eu precisei e nem mesmo eu sabia que precisava, eu o amo. Eu o amo. E eu sei que é isso que talvez existe dentro de você, mas talvez você não tenha expressado isso para ele da forma que deveria. Por isso que muitas vezes quando eu subo para orar aqui, eu incentivo a igreja, eu incentivo o Legacy a simplesmente dizer: Santo, Santo, Santo. Porque é isso que nós faremos na eternidade. É isso que nós faremos quando tudo isso aqui acabar. Não terá a casa que ele pode nos dar, não terá um emprego que ele pode nos dar, não terá uma multiplicação, não terá um milagre para uma doença, não terá nada, porque nós estaremos no céu com ele. E a única coisa que faremos junto com os anjos que já estão fazendo isso é cantar: Santo, 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 Santo é o Cordeiro de Deus, Santo é o Cordeiro de Deus que se entregou por mim, Santo é Jesus. É isso que nós faremos na eternidade. Eu ouvi uma frase que me impactou muito: a única vida que você tem para adorar Jesus com tudo que você tem é essa, porque quando acabar você já vai ser obrigado a adorar ele. Mas essa é a única vida em que você escolhe acordar e adorar Jesus. Talvez amanhã seja a última oportunidade que você vai ter de adorar a ele. Você nunca vai saber quando é o último dia que você vai adorar Jesus. Você nunca vai saber quando é o último dia que você vai poder se entregar para ele completamente. Você nunca vai saber qual é o último dia que você pode entrar no teu secreto.
Você nunca vai saber qual o último dia que você pode vir para um culto e entregar tudo que você tem. Então, se eu fosse você, eu viveria cada dia como se fosse o último. Eu viveria cada dia e cada culto e cada oração e cada quarto como se fossem o último. Porque isso coloca um senso de urgência em nós. Urgência de o adorar, urgência de o amar, urgência de estar nos seus pés, urgência de falar que Ele é santo, urgência de não sair pedindo tudo, mas simplesmente agradecê-lo por tudo que Ele já fez. Às vezes oramos e recebemos, oramos e recebemos, oramos e recebemos, e em nenhum momento paramos e agradecemos. Em nenhum momento paramos e agradecemos tudo que Ele deu. Comece a pensar agora na tua vida. Tudo que você está vivendo hoje é fruto de uma oração de 1 mês, de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos atrás. Pode parar para pensar tudo que você está vivendo. A igreja que você está plantado, os amigos que você tem, o que Jesus tem feito em você, o que Ele tem derramado na tua vida, a unção que Ele colocou sobre você, o dom, o talento, a plataforma, o trabalho, tudo que você vive hoje é fruto daquilo que um dia você pediu a Ele. Então é mais do que justo se nós pararmos de pedir tanto e pararmos para agradecer mais por tudo que Ele já fez. Essa mulher não estava interessada no que Jesus podia fazer. Essa mulher não estava interessada como todos os outros por onde Ele caminhava estavam. Quando Jesus passava, todos pediam algo, mas poucos eram aqueles que o adoravam. Quando Jesus passava, todos pediam algo. Se Jesus passasse aqui agora, você iria o adorar ou você iria pedir algo? Se você tivesse 5 minutos com Jesus sentado frente a frente, o que você faria? O que você falaria? Como você se comportaria? Você se prostraria ou você ficaria de pé? Você choraria ou você não teria lágrimas porque você não conseguiu se arrepender o suficiente daquilo que você já viveu? O que você faria se Jesus estivesse com você? E essa mulher, ela fez o que talvez era de mais puro. Ela fez o que ninguém tinha feito até então. Ela chorou e entregou o que tinha. E o último tipo de entrega é uma entrega antecipada. E a última história que eu quero ler com vocês está em Marcos, no capítulo 14, no versículo 3. Isso já é no final do ministério de Jesus. Diz que estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa da casa de um homem conhecido como Simão, uma história muito parecida com a que eu acabei de ler, aproximou-se dele uma certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume, assim como a primeira, mas esse era muito caro e feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus, e alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários de dinheiro dado aos pobres. E repreendeu severamente Jesus, dizendo: deixem em paz, porque estão perturbando ela. Ela praticou uma boa ação comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-lo, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. E eu lhes asseguro que por onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. E essa história, ela precisa de um contexto para o que estava acontecendo. Jesus, ele estava na semana da Páscoa, ele estava prestes a ser crucificado. A Bíblia diz em um livro que isso aconteceu há 2 dias antes da crucificação, e em outro livro diz que isso aconteceu 5 dias antes da crucificação. Então o que nós podemos dizer e saber é que esse ato da mulher sobre Jesus aconteceu na semana em que Jesus foi crucificado. Aconteceu na semana em que Jesus entregou a tua vida por mim, entregou a vida dele por mim e por você. E Jesus diz aqui que ela o ungiu antes do sepultamento. Ela foi escolhida por Deus para derramar óleo antes que Jesus se entregasse por nós. Ela foi a última que derramou óleo sobre a cabeça de Jesus. E eu não sei se você sabe, mas tem uma história que diz que depois que Jesus morreu, e foi assim que descobriram que ele ressuscitou, tinham 3 pessoas que estavam levando óleo para que pudessem ungir o corpo morto de Jesus, mas ele não estava mais lá, porque ele tinha ressuscitado, e glória a Deus por isso.
Mas o ponto que eu quero trazer para você é que essa mulher, ela entregou o que ela tinha antecipadamente. Ela entregou o que ela tinha antes de que Jesus estivesse na cruz. Ela entregou o que ela tinha na primeira oportunidade que ela teve. Ela entregou a adoração dela, ela entregou o trabalho dela, ela entregou os problemas dela, ela entregou a vida dela antes que fosse tarde demais, porque aqueles que queriam ungir Jesus também, depois que Jesus morreu, não o encontraram mais lá e não tiveram a oportunidade de viver aquilo que essa mulher viveu. Quando nós deixamos para depois aquilo que Jesus está nos chamando para viver hoje, nós perdemos a oportunidade de viver algo grandioso com Ele. Essa mulher, ela viu que Jesus estava lá e falou: eu não vou perder a oportunidade, eu vou derramar e entregar o que eu tenho de melhor, eu vou derramar o azeite, eu vou colocar um nardo puro sobre ele, porque eu não sei até quando ele vai estar aqui, porque eu não sei até quando isso tudo vai estar acontecendo. E as outras pessoas que foram colocar e ungir o corpo de Jesus depois que ele morreu, já foram tarde demais, porque ele não estava mais lá. Porque ele não estava mais lá. E o que eu quero te falar nessa noite é que você pare de deixar as coisas que Jesus já mandou você fazer para depois. É que você pare de negligenciar as ordens que Jesus tem te dado. Você pare de negligenciar aquilo que Jesus tem pedido, porque talvez quando você for entregar, já é tarde demais. Porque talvez quando você for se posicionar, o tempo que Jesus tinha para te levantar já passou. Porque talvez o tempo, você está vivendo algo hoje que Jesus já te pediu para você largar e abandonar há anos, mas você não faz porque você fala: não, eu posso fazer próxima semana, eu posso entregar próximo ano, eu posso entregar daqui 2 anos, porque quando eu entregar, Jesus ainda vai estar lá para que Ele possa restaurar tudo. E é verdade, Jesus ainda vai estar lá para te perdoar, para te fazer santo, para te limpar, mas talvez a oportunidade que você tinha de viver algo grandioso com Deus, ela vai se passar. E é aquilo que eu já preguei aqui algumas vezes, acho que o Lucão também já falou sobre isso aqui. Eu estou de pé aqui como líder do Legacy porque algum dia, algum menino não se levantou e se posicionou para viver isso. Talvez esse não seria a posição que era para eu estar. E se eu parar de me posicionar amanhã, Deus vai me tirar e vai levantar outra pessoa. E se outra pessoa não se posicionar, vai vir outro, e depois outro, e depois outro, e depois outro. Talvez o avivamento que estava reservado para Alphaville já está guardado há 20 anos para acontecer, mas nenhum pastor se posicionou, e foi necessário Deus tirar um homem da América e trazer para o Brasil para que algo acontecesse. Talvez o ministério de jovens do Legacy, talvez em todo o mundo, talvez em Alphaville, em São Paulo, era para já ter explodido, era para já ter transmissão em todos os lugares, mas talvez um jovem que foi chamado não se levantou. E em algum dia eu me antecipei e entreguei tudo que eu tinha. Em algum dia o Lucão e a Paloma se anteciparam e falaram: se Deus está nos chamando de fora dos Estados Unidos, vamos sair dos Estados Unidos, vamos para o Brasil, porque tem algo que Deus vai fazer lá. E entregaram tudo que tinha antecipadamente. Chegaram aqui já entregando antes que Jesus pedisse. Chegaram aqui já entregando antes que Jesus desse uma ordem. A entrega que vai te levar para o fogo de Deus é uma entrega que não precisa Deus te pedir. Você tem maturidade para entender que precisa dar. A entrega que vai te levar para o fogo de Deus não é uma entrega que Deus precisa ficar todo dia: filhinho, me entrega, filhinho, me entrega, filhinho, me entrega. Porque a verdade é que, ao mesmo tempo que Deus é um Deus paciente, Ele também é juiz, Ele também é leão, Ele também é rei. Então não fique tratando Deus como um filho mimado, em que você pode desobedecer a tudo que Ele te pede. Não fique tratando Deus como: não, Ele ainda não me pediu isso, então ainda não preciso entregar. Irmão, um filho maduro entrega aquilo que entende que precisa ser colocado nas mãos de Deus. Um filho maduro não precisa ficar Deus todos os dias pedindo: me entrega, ele simplesmente dá. Um filho maduro chega no culto e não espera que o louvor fale: levante as suas mãos para o adorar. Você simplesmente chega e entrega tudo que você tem. Você não precisa de um convite. E essa é a oração e é aquilo que eu quero declarar sobre você hoje. Você não vai precisar de convite para ser obediente. Você não vai precisar de convite para entregar algo para Deus. A partir do próximo Legacy, na verdade a partir do momento que o louvor assumir aqui, você já vai entregar tudo que você tem.
não porque Deus está te pedindo, não porque eu estou te pedindo, não porque o Sam está te pedindo, mas porque você é um filho de Deus que quer entregar tudo que tem para Jesus. Porque você é um filho de Deus que fala: eu não quero guardar nada para mim, eu não quero guardar nada dentro de mim. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, tudo que um dia pode chegar nas minhas mãos já é teu, Jesus. Esse é o princípio do dízimo e da oferta. Chega algo sobre você que Deus te entregou e você simplesmente devolve aquilo que Ele te pediu. É um tipo de obediência antecipada. Eu já ouvi algumas vezes o nosso pastor falar em cultos que o sonho dele é que um dia a igreja não precise ser ensinada, ou não precise ser toda semana ficar ouvindo 10, 15 minutos sobre dízimo, mas que a igreja já tenha maturidade para entender que o dízimo não faz parte de um pedido de um pastor ou de um pedido de uma igreja, mas é uma obediência que um filho maduro tem. Então imagine o dia em que o dízimo não precisar mais acontecer no Legacy, o momento do dízimo, porque o Legacy já é maduro para entender que precisa dizimar, não porque alguém está pedindo, mas porque aquilo que é teu, na verdade é do Senhor. Aquilo que um dia chegou na tua tenda foi Ele que colocou. Aquilo que um dia chegou para você, foi Ele quem te deu. Uma entrega antecipada, talvez é aquilo que está faltando para que você possa viver e receber o fogo de Deus. Uma entrega em que Jesus não precisa te pedir, você chega e entrega, você chega e dá, você chega e faz. Tem muitos que estão esperando uma ordem dos céus para agir, enquanto os que são maduros e caminham no Espírito entendem que tudo que tem é do Senhor. Eu já ouvi gente falando: não, eu não preciso entregar isso, porque isso não é de Deus, isso Deus não me pediu ainda. Não, eu não preciso sair daquela roda, Luigi, que meus amigos só falam palavrão, e só falam de mulher, e só compartilham foto de mulher de biquíni, porque Deus ainda não me pediu para sair. Não, Luigi, eu não preciso terminar esse relacionamento que eu faço relação sexual toda semana, porque Deus ainda não me pediu. Não, Luigi, eu não preciso ir para a igreja toda semana, porque Deus não está me pedindo para ir para a igreja. Na verdade, eu sou a própria igreja, né? Essas são frases ou pensamentos de filhos imaturos. E talvez dentro de você existe um tempo em que tem pensamentos de imaturidade, em que tem pensamentos que precisam sair de um lugar de Deus ainda não me pediu, para tudo que eu tenho é seu, Jesus. Tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho eu vou te entregar. Tudo que eu tenho eu vou colocar nas tuas mãos. Tudo que eu tenho eu vou me despojar diante de ti.